Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos! Eu sou Elisa e, e E eu sou a Ellen. Para quem não me conhece, para quem não está acostumado, hoje nós estamos- vamos conversar sobre o jogo da morte, ou Death's Game, é a tradução tanto em português e em inglês é a mesma coisa. É uma série coreana baseada num webtoon do mesmo nome, que foi escrito por Lee Won-sik, e ela virou uma série de 8 capítulos dividida em duas partes, que foi estrelada por Seo In-guk e Park So-dam e dirigida por Ha Byung-hun. Essa série, ela teve a primeira parte exibida no final de 2023, em dezembro, e a segunda parte em 5 de janeiro de 2024. Para quem está no Brasil, ela pode ser assistida no Amazon Prime Video, certo, Ellen? certíssimo. Eu acho que você até assistiu, né, no Amazon, Eu assisti na Amazon. e ela é um drama original da TV In. Então, é, eu acho que eu cortei os cumprimentos da Ellie, mas daqui a pouco ela cumprimenta. Às vezes aqui a gente acaba uma falando um pouco em cima da outra, que é normal para pessoas que gostam de falar bastante. Então, a sinopse dessa série, ela conta a história de Che e Je, que é o personagem do Seo In-guk, que estão da beira de cair no inferno, vivencia a morte e a reencarnação por 12 vezes, devido ao julgamento da morte. Então, ele passa por muitas questões que o levam a retirar a própria vida. Então, esse episódio contém assuntos delicados, podem engatilhar pessoas mais sensíveis. E se você é muito sensível, a gente recomenda você a não escutar a partir daqui. E temos muitos outros vários episódios de várias comédias românticas mais tranquilas e históricos e fantásticos. Então, o cardápio do DoraCast tá bem servido. Tem para todos os gostos. É, exatamente. Então, o personagem principal do Seo In-guk, ele é um homem que perdeu a vontade de viver depois de repetidamente não conseguir encontrar um emprego durante 7 anos. Aquele sonho, né, sul-coreano de se formar numa universidade boa e conquistar um emprego numa grande empresa, no escritório, etc. E a Park So-dam faz o papel da morte, que é um ser misterioso que condena Lee a 12 ciclos de vida e morte antes dele entrar ou não no inferno. E uma outra personagem legal também é a atriz Kim Mi-kyun, que faz a mãe do Lee. E o legal dessa série também é que para cada personagem que este principal, o protagonista, reencarna, são atores conceituados. É, Então, esses atores que fazem os papéis dessas pessoas que ele reencarna, tem o Choi Siwon, Sung Hoon, Kim Kang-un, Jang Seung-jo, o Lee Jae-wook, Lee Do-yoon, Kim Jae-wook, Oh Jung-se, Kim Won-hee e Kim Gon-ho. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da reencarnação, porque eu acho que é legal falar que cada uma delas, das reencarnações, coloca o ID em papéis extremos. E essa é uma série totalmente extremista. Tanto que a gente vai falar, né, de inferno, e daqui a pouco ele vai explicar como é que a gente vai analisar os personagens. Vai ficar mais extremo ainda.
onde ele vai experimentar desde a vulnerabilidade, né, na polaridade máxima, como um adolescente vítima de bullying, até a pressão por excelência como um herdeiro de uma grande corporação. Então, você pode ver que a variedade de experiências que ele vai ter na série é muito variada, muito intensa, muito extrema também. E essas experiências tocam nas várias facetas da identidade que ele nunca conseguiu explorar na sua própria vida, né? É uma reflexão que a gente vai construindo ao longo dos 8 episódios. Então, representam arquétipos que a gente já comentou aí também nos últimos episódios, que ele precisa enfrentar para chegar a um entendimento ou não mais completo de si mesmo, para lidar com tudo, né? Com o que ele sente, com as decepções, com os sonhos, com os fracassos, etc. Ellen, conta como que a gente vai analisar os protagonistas. E quem são os protagonistas? Gente, hoje a Elisa teve uma ideia brilhante. Eu achei um espetáculo. Uma inspiração inspiradora. Mas assim, é, só fazer um parênteses aqui, para quem não está lembrando do Soinguk, ele ficou conhecido aqui no Brasil como Desgraça. Inclusive, ele teve aqui, as pessoas chamavam ele de Desgraça. Eu fiquei muito, eu falei muito esquisito, mas enfim, ele fez Desgraça ao seu dispor, né? Replay não, Reply 97, Reply mesmo, né? É. 97, mas aqui, né, que a gente conheceu aqui. Eu vi o 88, não vi a 97, mas ele fez. E a Park Sodan, ela fez Passarela dos Sonhos e Parasita, porque eu também não estava Ah, é. lembrando muito bem dela, e aí eu falei, ah, é mesmo, porque ela com cabelo escuro em Passarela dos Sonhos, ela estava meio loira assim, meio ruiva, e aí eu falei, ah, é a própria. Eu não estava lembrando, depois eu falei, fui fazer as pesquisas, eu lembrei. Então, só para vocês sintonizarem aí quem é quem. Né? Fora os outros, que os outros são super famosos, né? Então, essa série, eles não economizaram aí no elenco, né? Um E elenco de nem peso. nos efeitos especiais. Exatamente. Né? Eles capricharam mesmo, e é uma série de 8 episódios apenas. E aí você fica pensando como que eles conseguiram colocar muitos temas, assim como a Elisa falou, é uma série sensível, né? Tem muitos gatilhos e não só falando de vida e morte, né? Mas tem bullying, né? Tem o pessoal aquele pessoal que tem, tipo Vincenzo, como são os Ah, mafiosos, mafiosos, isso, psicopatas, tem de tudo. psicopatas, tem de tudo. Então é uma série assim, e não ficou bagunçado, no meu interessante ponto de vista, ficou bem explicado assim o que que acontece com cada um, por quê e tal, então não ficou bagunçado assim, né? Porque a série em si foi bem produzida, assim. E aí, né, agora eu vou explicar como que a gente vai falar sobre isso, né? Como a gente já falou, vai ter também spoiler, não vamos falar muito do contar em si, mas não tem como, né? A gente já sabe que é uma série que tem morte, a gente já começou falando disso, então a gente já vai falar de morte. E qual vai ser a nossa ótica, né? A gente vai analisar sobre o do, eu não sei se eu uso essa ou essa palavra, peraí, qual que fica melhor? De Deus e do demônio. É porque eu pensei na outra, mas eu acho que demônio fica melhor. Então vai ser essa ótica que nós vamos falar, né, com essa percepção aí de como Deus, né, como ele olharia para o personagem principal, para o protagonista, e como a morte olharia para ele também, né? Qual o olhar disso? A morte não, o demônio, né? A morte, Uhum. Deus vai falar da morte também, mas é sobre isso. Quer complementar, Elisa, alguma coisa aí que faltou? Não, eu achei muito interessante, porque já que a gente está falando de um assunto muito específico, né? Porque é os jogos da morte, então a gente está falando de vida, de morte. São situações muito extremas, igual, né, eu comentei da série. E assim, intensas demais. É, mas, sinceramente, eu me emocionei muito na sensibilidade de muitas cenas do que nas cenas muito bruscas, violentas e etc. Então eu pensei.
né, aquele insight que vem, as ideias, graças, né, graças às deusas, só para não misturar, graças às deusas, tô tendo bastante inspiração nos últimos dias. Aí essa foi bem interessante da gente analisar como Deus ou como a fonte criadora veria esses personagens e como uma criatura muito negativa, demoníaca, né, aí das trevas veria também esses personagens. Então a gente vai analisar nos extremos e pelo que eu li, assim, faz muito sentido. Então vai ser legal para quem nos acompanha conhecer esses interessantes pontos de vista. Lembrando que isso é muito interessante mesmo, como ponto de vista. Exatamente. Então, como a gente fala aqui, é tudo sobre o que a Elisa e eu, a gente tem, a gente entende o que a gente traz, como a Elisa falou, ela se emocionou muito em certos pontos. Eu também, eu me emocionei mais com, não olhando as vidas, assim, que ele teve e tal, Uhum, mas, assim, o que ele, sabe, o que que aquilo foi trazendo para ele, realmente, esse ponto de trazer Deus, a gente olhar para esse aspecto da morte, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, a gente tem medo de falar da morte, né? Porque a gente sempre acha que vai, sei lá, parece que se a gente não falar, a gente vai deixar a vida mais longa, né? No meu interessante ponto de vista é isso, parece que a gente prolonga a vida se eu não falar da morte. Só que a morte é uma coisa que pode acontecer amanhã. Eu estou aqui falando com vocês e amanhã eu posso não estar. é. Então, né, uma coisa muito profunda e ao mesmo tempo que a gente sabido, né? A gente sabe que isso vai acontecer. E uma coisa interessante que tá no meu dia a dia nos últimos dias é a gente observar, eu observar, no caso, algo assim. Como eu ajo perante algumas situações? Será que eu sou mesmo talvez uma pessoa fria para alguns aspectos em lidar com outras pessoas? Ou eu quero ser diferente, mas esse lugar de ser mais fria me coloca como um bloqueador para eu não ser diferente, sabe? Uma coisa assim. É a gente observar muitas nossas sombras aí, é, e aí como que eu tô observando isso? O que ele teve chance de experimentar 12 corpos, né? 12 pessoas, 12 histórias, além da dele. E mas como e de forma muito intensa, muito rápida, pelo menos, né, vamos por em 8 episódios. Mas na nossa vida, assim, no dia a dia, às vezes são anos lidando com algum aspecto da gente, até a gente olhar para todos, talvez não olhar para todos, mas os mais latentes aí. Tô me observando nesse lugar hoje de, será que eu sou fria mesmo, numa questão de manter uma certa distância entre o meu mundo e o mundo do outro? E esse outro são pessoas muito próximas, eu diria, que são aquelas pessoas com quem a gente vem aprender as grandes lições, né? Assim eu imagino. Ou será que é uma forma até de ser um pouco do bloqueio, porque esse lugar me mantém como uma pessoa mais fria mesmo perante elas, ou mais na minha, mais na dela, né, mais isolada? Ou será que eu quero me aproximar, mas aí, sabe, você navegar as suas sutilezas e será que isso sou eu mesmo? E aceitar, talvez esse lado mais racional, mais frio, talvez eu não queira lidar tanto com certos assuntos. Ou não? Será que eu tô chegando num ponto que eu quero analisar isso e testar? Mas será que eu quero mesmo testar? Porque é uma coisa muito forte na gente. Talvez é um ponto que é muito forte em mim. E aí, se vem uma vontade de mudar, imagina quantas barreiras talvez eu levante, quantas barreiras talvez ele não levantou, né, para manter um sonho que talvez era um sonho muito social, não era um sonho pessoal, assim. Bom, enfim, já tô, eu tô na Elisa pensadora aqui. E vamos começar com os nossos protagonistas, porque Ah, mas qualquer agora eu vou querer dia, falar. Vou querer pode falar. falar. Porque assim, a Elisa foi falando e foi me vindo, eu falei isso, né? Todo dia a gente morre, se a gente for pensar. Morre Hum, no sentido do quê? De deixar alguma coisa para trás que já não serve mais na nossa vida. Então, eu tiro aquilo da hum, minha vida, eu encerro um ciclo, é uma morte. E você foi falando, me veio isso, essa, né? Você falou, ah, será que eu sou fria ou será que eu não quero mexer com isso?
Então é isso que eu falei do prolongar a vida, né? Porque se eu não mexo, eu prolongo aquilo. Por que que eu quero prolongar essa vida dessa coisa que já podia, dessa coisa, desse sentimento, dessa, sei lá, dessa situação que já podia ter morrido? Hum, Porque a gente, no fundo, a gente tem medo de mortes, né? A gente fala pouco porque a gente não. E às vezes a gente não está pronto para lidar com o luto que vai vir desse final de ciclo, porque vai ter um luto, né? Então é uma coisa que é de reflexão mesmo. Eu não estou batendo o martelo que é isso ou aquilo, mas pode ser algo que, se a gente tratar como precisa morrer para eu começar um novo ciclo, entra muito nessa questão da série, né? Dele uhum, ter que morrer, né? Ele viveu 12 personagens, morre naquele para começar outro, morre naquele, e a nossa vida, né? Parece que é muito isso. uhum, Né? Eu mato um personagem que eu criei por conta de percepções que eu tive, fui me desenvolvendo e me moldando dentro daquilo, mas aí aquele personagem morrendo, eu tenho que criar outro. E talvez eu não queira, porque eu já estou moldada naquele, e aí dá um trabalho, né? Como a gente vê na série, dá um trabalho para ele se adaptar à nova vida, né? Mesmo que sim, seja uma vida melhor, muito melhor financeiramente, socialmente falando, e é muito melhor do que a anterior, mas mesmo assim eu tenho uma resistência, né? De não uhum, querer morrer. Então, é profunda a série, gente, não é brincadeira, não. Traz muita é. reflexão mesmo, assim, nesse sentido mais E aí é legal que, que a gente tem o livre-arbítrio da gente escolher. sim, Quero, tá, vou aceitar que eu quero ficar com esse personagem mais um tempo e lidar com isso mais pra frente, ou não, quero lidar com isso agora e ver o que acontece. Talvez eu simplesmente não vou olhar nunca para uma situação parecida com essa, mas, né, o que que você aprende aí com, talvez, com os personagens e que a gente pode trazer para nossa vida? Porque, querendo ou não, também tem uma hora que você, se você tá muito ligado em autoconhecimento, se, se, se você se jogou nessa jornada de autoconhecimento, digamos assim, seja para buscar ou para encontrar, cada um vai saber, você começa a perceber que muito da sua vida parece que ela se reflete naquilo que você consome, tanto em livro como personagem, quanto série, vídeo no YouTube, seus amigos, as músicas. De repente você fala, nossa, mas eu começo a ler, é muito isso que eu tô pensando, vivendo. Aí você vê a série e fala, que isso? Parece que tá me mostrando uma coisa que eu precisava, sabe? Uma cura, igual o que a gente fala muito aqui. Então, é, como pode ser mais divertido e menos resistente, né? é Menos, mais natural, né? mais Você natural, lidar com essas, né, essas fases da vida, de vida e morte, né? A não gente faz isso. encrencar com isso, não brigar com isso. E Continue. aí, indo agora para a análise, né, que a gente fez aqui, eu vou falar sobre o olhar, eu vou falar sobre, não, eu vou falar Sobre, né? sobre o olhar de Deus, né? Ele olhando para a vida, para a morte do EJ, né? O que que ele pensou, o que que ele pensa sobre a atitude que o EJ tomou, né? Do que ele. E aí, Deus, como a gente sabe, Deus, o Criador, a Deus, né, o nome que vocês quiserem dar, eu estou usando Deus porque é mais fácil de, né, todo mundo, olha, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas, né, conseguem fazer essa conexão aí. Então, sob o olhar de Deus, a morte de Jay seria um momento de grande compaixão, porque Deus entenderia a complexidade de sua dor e a intensidade de sua luta interna. Em vez de julgar Jay por sua decisão, Deus o acolheria com uma empatia infinita, sabendo que ele não encontrou em vida o conforto ou a esperança que ele tanto buscava. Deus veria não apenas o ato final, mas toda a trajetória do EJ, sua dor silenciosa, sua solidão e o cansaço acumulado após tantos anos de tentativas frustradas, que foi o que, né, a Elisa falou que aconteceu com ele. E aí, ao acolhê-lo, Deus poderia falar com ele de forma a confortá-lo e ajudá-lo a compreender que sua vida teve sim um propósito e um significado, mesmo que ele não tenha conseguido perceber isso. Poderia compartilhar com o EJ uma visão mais ampla da vida e de suas experiências,
mostrando-lhe como os momentos de dor e desespero estavam conectados a algo maior, algo que talvez ele não fosse capaz de ver enquanto estava vivo, né? Então, Deus, e aí quando eu estava fazendo isso, também a gente também vai fazer a análise da morte, né, pelo olhar de Deus. E aí eu pensei uma coisa, mas eu não sei se a Elisa quer falar primeiro, Pode né? falar. Posso falar da morte? E enquanto eu estava fazendo a análise, eu falei, se a gente, eu aqui entendo, né? Eu acredito nisso, que nós viemos da mesma fonte, né? Da mesma criação, da mesma fonte criadora. Então, para mim, a morte é Deus, né? Ele nos mesmos papéis, né? Só, e aí Deus não vai ver a morte como inimigo. Ele não vai julgar a morte, né? Mas é um mensageiro, um guia entre mundos, um agente de transição que cumpre um papel inevitável e necessário na experiência humana. No olhar divino, a morte pode ser vista como um ser compassivo que está presente nos momentos de maior vulnerabilidade, ajudando as almas a atravessar de um estado de vida física para uma realidade espiritual mais expansiva. A morte, aos olhos de Deus, não seria algo a ser temido, mas um momento de transformação e retorno. A morte, portanto, poderia ser um ser que trabalha em sintonia com um propósito maior, ajudando a encerrar um ciclo para que o outro possa começar, mesmo que o novo seja além da compreensão humana. Nesse sentido, Deus veria a morte como parte do processo que ele próprio estabeleceu, uma passagem que permite à alma encontrar descanso, cura e um novo tipo de paz. E Deus também veria a morte com respeito e sabedoria, sabendo que, por mais dolorosa que seja a separação no plano físico, ela abre a porta para a liberdade do espírito, uma expansão que permite às almas uma visão mais clara e profunda sobre a existência e o amor universal. Na visão de Deus, a morte pode até mesmo ser um último ato de misericórdia para aqueles que já sofreram profundamente, como um abraço que os leva de volta ao lar. Assim, Deus vê a morte como com uma compaixão infinita, como alguém que faz parte da dança da vida e da eternidade, uma esperança essencial no ciclo da criação, né? Que é o que a gente está falando, que faz Poético parte. ainda. Porque É, Deus, a gente entende ele como compassivo mesmo, não ser compassivo não, ser cheio de compaixão mesmo. Então ele não poderia, assim, dentro do que eu acredito, não poderia fazer diferente, uhum, né? E se tudo é criação dele, a morte também não seria de outro jeito, né? Não teria outro, né? Como ele não olhar para isso com respeito, né? uhum, Assim como ele olha para todos, né? sim, um Deus observador. Observador. Agora, como que é o olhar do demônio, Kellen? Vou pegar a palavra que você usou. É, quando o demônio observa Id, ele poderia enxergar suas reencarnações como um ciclo fútil de sofrimento e autoengano, onde cada experiência, em vez de elevar ou transformar o protagonista, seria uma oportunidade para ele afundar ainda mais na dor e na desilusão. Eu tô meio que rindo porque é muita coisa de extremos mesmo, e isso que é interessante. Então, sobre essa ótica mais trevosa, sombria, o demônio não veria potencial de crescimento, mas sim o uso repetitivo e desgastante do mesmo ser para preencher papéis vazios. Ele provavelmente questionaria: por que resistir tanto para buscar uma redenção que nunca será completa? E às vezes, né, por que que a gente resiste tanto a uma transformação, igual eu contei, igual a Ellen comentou, e não se entrega, né? E a gente não se entrega às transformações ou à vida, para de brigar com ela. Então, para o demônio, o sofrimento de Didier não teria um sentido transcendente. E o esforço dele em buscar sentido seria apenas uma confirmação da sua fraqueza humana. Então, observando que o ser humano sempre quer buscar um sentido. E, concordando ou não, às vezes uma busca de um sentido te toma muito mais tempo do que eu experimentar a vida e seguir o fluxo consciente, não deixar a vida me levar, vida leva eu, mas ou o que será, será.
mas no sentido de conscientemente você ser o observador da sua vida e desapegar dessas sensações ou desses lugares, como eu comentei, que criam resistência, barreiras, travas, nós, etc. Então, ainda mais, ele poderia tentar fazer Idiê acreditar que em cada reencarnação a lição é uma armadilha ilusória e que todo esforço humano para melhorar é uma mera distração dos desejos mais sombrios e inevitáveis que ele guarda dentro de si. Por que mudar? Na visão do diabo, do demônio, a experiência de Idiê com sua própria desesperança seria a essência de quem ele é. E a cada nova vida apenas revelaria outro pedaço sombrio do protagonista, sem nunca levar a uma verdade libertadora. E, querendo ou não, é isso também. Você vai vendo ali quando ele começa a entender o jogo e ele vai se entregando ao jogo, você vai vendo o lado sombra dele vindo muito à tona. E o lado sombra dele, bom, assiste a série para entender como que funciona ele, né, com esses novos corpos, essas novas vidas. Então, muitas vezes a gente fica nesse lugar mesmo desse lado sombra, desse lado mais trevoso da nossa vida, e, e isso é o que vai talvez te dar informação de que você não quer mais aquilo, ou de como você funciona nesses lugares extremos aí de sombra, de negação, de negatividade, de trevas no sentido negativo, e aí você vai começar a observar, cadê a luz? Onde que eu acendo a luz? Aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, e dependendo de onde você mora no mundo, desde milênios, essa luz esteve sempre dentro de você. E aí, o interessante ponto de vista do demônio sobre a morte é que talvez ele a visse como uma mistura de desprezo e fascínio. Ele poderia interpretar seu papel de guia como uma forma disfarçada de controle, em que ela finge dar uma nova chance a Idie, mas na verdade o prende em um ciclo de sofrimento predestinado. Na visão dele, a morte seria uma espécie de juíza, e com esse lugar de eu tomo as decisões, né? Agora é minha vez de fazer você pagar pelo que você fez, tirando a sua vida. Então, só que no caso ele fala que é uma juíza hipócrita, porque em vez de libertar as almas, apenas as obriga a enfrentar a própria miséria, sem esperança de libertação ou paz. E talvez é um lugar que a gente se entenda quando a gente está muito no sofrimento, muito na dor. Será que isso acaba um dia? Será que isso tem um fim? Infelizmente, muitas vezes as pessoas, numa dor tão profunda e tão querendo acabar com aquilo de forma muito imediata, aí vem aquele ato clímax, sem romantizar, de tirar a própria existência, né? De, e é nesse lugar, né, de que você não vê uma libertação, se você não está em paz, você só se vê na miséria, na dor e no sofrimento, e eu não sei como é que é essa dor, mas deve ser algo, assim, dilacerante a ponto de, né, é muita desesperança, uma coisa assim. E o movimento é exatamente esse, né? Porque você Uhum. quer acabar com a dor. Quando a gente está com dor, eu não sei se vocês já tiveram dor de dente, eu já tive, e é horrível. Então, o que que você quer fazer com o dente? Você quer enfiar uma faca e arrancar, porque Hum. você acha que aquilo vai acabar. Só que a gente sabe que não vai, né? Você precisa tratar. Então, é a mesma coisa, assim, a comparação sabe, gente, é bem. Mas, assim, só para dar um. Assim, você quer acabar com aquilo Uma rápido. Então, imaginação, né? o movimento é esse. Eu quero acabar, porque daí passa. Só Hum. que a gente sabe que, né, para quem acredita em outras vidas, a gente sabe que, É algo, como a série retrata, né, não passa. algo tenso, É. tem consequências, né? Então, ela, o demônio poderia até se questionar se a morte realmente é capaz de oferecer algum tipo de redenção, ou se no fundo seu papel é de manter o ciclo do sofrimento eterno, mais próximo do seu próprio propósito. Então, sobre talvez uma ótica mais cruel ainda,
o demônio veria a morte como uma figura manipuladora, alguém que ilude Ije com a ideia de lição para prendê-lo em algo ainda pior do que a morte, uma vida sem conclusão, sem paz e sem vitória. E que a gente talvez comente muito disso quando a gente fala de Matrix, de máquina, de uma vida no automático, um ciclo que não acaba, todo dia a mesma coisa. Mas aí não é que exatamente isso e bom, talvez seja para algumas pessoas. Interessante ponto de vista, né? Cadê você ir atrás de sair desse lugar, de um ciclo que só se repete, sendo que nada é igual, na essência ou no fundo, né? Pelo menos é o que a gente imagina, assim. Ele poderia até sugerir que a morte, na verdade, compartilha de seus próprios métodos, ambos usando o desespero e o sofrimento dos humanos para exercer poder sobre eles. Que a gente também volta a falar aí, né, das lutas sociais hoje em dia, política, patriarcado, é, pessoas que se dizem em nome de um ser com paixão pura, compassivo, mas querem prender as outras pessoas, querem impor suas verdades, pessoas que têm uma noção de vida cheia de privilégios, querendo impor quase escravidão a outras que se veem sem privilégios nenhum, nesse lugar de desespero, de sofrimento, que não vê saída nenhuma. E aí, quem tem essa possibilidade de ajudar, de gritar em nome de outras pessoas, que interessante ponto de vista que Deus abençoe essas pessoas e que a gente consiga dar o suporte também, o apoio para que coisas mudem, para que coisas se transformem, para que todos possam ter uma vida livre, boa, feliz, de sensação de que Deus ou o universo ou a natureza ama aquela pessoa, né? Esse lugar de grande da criação que ama as suas criaturas. Então, para finalizar a questão do demônio, o sofrimento de Ije e a natureza da morte seriam como um ciclo de punição sem propósito e redentor. Ele traz uma visão de desesperança, ou seja, você não vê saída em nada. E aí, qual é a grande saída? Foi a que o personagem escolheu, no desespero. Ele veria, então, o Senhor ou a Senhora das Trevas veria esse sofrimento como um reflexo final da existência humana, sem uma saída real, uma busca incansável por um sentido que nunca será alcançado. Na visão do ser mais trevoso, a verdadeira natureza do universo não se baseia em redenção, mas em um ciclo de dor e decepção contínuas, onde qualquer esperança de transformação não passa de uma ilusão cruel. Então, até você imaginar que exista uma saída é uma grande ilusão e é uma ilusão muito cruel, muito dura, muito desesperançosa. Essa seria a visão de alguém ou de um ser muito negativo, que não tem Tem mais sensação, perspectiva de é, nada, né? não tem, é exatamente isso, não tem perspectiva. E não que você tenha que viver também, como dizem, com os óculos cor-de-rosa, né, que tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas é isso que, no momento, te tira desses lugares e que te dá uma vontade, uma energia, uma esperança, te volta a entrar num estado de acreditar em algo de novo, nem que seja no futuro, de que amanhã vai vir ou que você vai ter muitas novas oportunidades. E aí você vai começando a mudar a vibração, e aí, quem sabe, a gente chega um dia como ser humano na vibração da fonte criadora. A gente tem essa vibração dentro da gente, mas se a gente chegasse nela, a gente ia fazer filmes e falar de doramas ou séries de
construção de mundo, de planejamento de como será um novo planeta, como será estes seres que a gente vai ajudar o Criador a criar, a manifestar, né? E a Como Elisa falando seria, desse, Ellen? a Elisa falando desse ser trevoso, né? E se a gente for pensar, for analisar aqui, o EJ estava vivendo essas trevas, né? E se os demônios somos nós? Mentira. Uhum. Mas somos nós no sentido de estar nessa escuridão mesmo, né? Nessas trevas mesmo, e aí a gente começa a carregar esse olhar de sem perspectiva nenhuma, né? Aham. Que não tem esperança de nada, que é só deixar acontecer porque não tem o que fazer. Então, o que eu tenho que fazer é terminar com tudo. E aí acabou e é isso. Então, é algo para refletir aí, né? E aí a conclusão, né, aqui de Deus. É um caminho de transformação e retorno. Para Deus, tanto o dia quanto a morte fazem parte de um plano amoroso e compassivo, onde cada experiência, seja de alegria ou dor, triunfo ou erro, tem um propósito sagrado. Ele observaria a luta de Ije com um olhar de infinita paciência e amor incondicional, confiando que, independentemente do tempo que leve, o protagonista encontrará um caminho para perceber o valor de sua existência. Cada experiência seria vista como uma aproximação, um passo a mais em direção à fonte do amor, compreensão e aceitação de si e do universo. Sob essa perspectiva, Deus veria que, na essência de toda dor e cada reencarnação, há uma lição de amor e compaixão que se desdobra com o potencial de enriquecer a alma e trazê-la de volta ao lar espiritual, onde todo sofrimento é transcendido. E aí a gente pega assim a gente faz pensa, né, que a vida do outro sempre é melhor que a nossa. A gente tem isso, né, de olhar que sempre a grama verde do vizinho é mais verde que a nossa. E a gente Hum. se compara muito, né? Só que a gente vai vendo essas 12 vidas que ele vive, porque para mim as mortes, no fundo, a série ela fala de mais de vida que de morte, né? Tem a morte aí, mas ela fala mais de como viver ali, né? Com Então essas certeza. 12 vidas dele traz para ele esse uma visão de que ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, ele poderia, porque ele tem vidas assim que ele está financeiramente bem, né? Tudo bem, uma empresa, não sei o que, ele é bonito, né? Tem uma aparência legal, tem não sei o que, mas não tá legal. Tem uma parte ali que tá esquisita. Então a gente percebe que não é só a matéria, tem algo além, então eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem muito meme, né? Assim, tudo bem eu chorar em Paris, não tem problema, né? A gente vê muito esse meme por aí, mas será mesmo que tá tudo bem ficar em Paris chorando, né? Então, tem questões aí. Então, as vidas que o ID passa, essas 12, cada uma traz um ponto desse, né? E aí, se, se a gente entende que a vida ela tem desafio e ela também tem as virtudes que a gente vai viver. Então a gente vai saber que nunca sempre vai estar 100%, né? Não vai ser uma linha reta, né? Não vai ter aquela, né, aquilo que a gente busca, aquela estabilidade, né? Vai Hum. ser um movimento, a vida é movimento, né? Não dá para ser só estável. Assim como o mar, a gente vê que o mar tem hora que está calmo, tem hora que a onda é forte, tem hora. E a gente se apegar à natureza e os animais, eles mostram, né, a natureza no geral, né, mostra todos esses movimentos para a gente, como que funcionaria a vida, né? Só que às vezes a gente não tem o tempo de observar, porque a gente está fazendo outras coisas que são necessárias para o nosso sustento aí aqui, né? E aí a Uhum. gente acaba entrando nessa roda de samsara que não tem fim. É, e até o sustento foi algo inventado pelo homem, Pelo provavelmente, não. ou por algum ser de treva aí, ou vai saber, Vai ou até saber um quem. ser iluminado, né? Deixa eu inventar aí essa questão de precisam se sustentar, preci-
precisa de uma moeda, né, para compras e vendas, etc, para trocar e para ver se eles aprendem dessa vez. E mas eu acho que a teoria, mesmo que eu não compreenda racionalmente, porque a gente pode até colocar em palavras, mas não tem noção da dimensão que é. É que Deus cria para se experimentar. Então, a fonte nos criou para que a gente, para eles, vamos supor, ele, ela, sei lá, se for algo, a fonte se experimenta o tempo todo e para isso ela sempre cria. Então, quanto mais criação, mais experimentação. E aí entra a palavra ação também, experimentação. E que por mais, você falou do mar, né? O mar tá parado ou tá mais calmo, mas embaixo dele, tanto de animal e petróleo e coisa se decompondo e vida também surgindo. Tempo inteiro em movimento, né? Isso é o nosso corpo. Isso é a nossa mente também. Nossa mente às vezes está entrando num estado de decomposição negativíssimo, assim, tá tudo podre, mas tem hora também que tá tudo lindo, céu azul. E às vezes isso vai de um segundo para o outro. É muito rápido, né? É, na E mente você é falou super mais rápido. disso da fonte se experimentar o tempo todo, então aí a gente percebe por que que tem um jogador de futebol, por que que tem um diretor de empresa, por que que tem uma pessoa que é gari, por que que tem isso, por que que tem aquilo, experimentações desse todo em várias posições. Não dá para É, ser só uma, e né? Ele não quer ser só jogador de futebol, ele não quer ser só gari, ele não quer ser só professora, ele não quer ser só Ellen, não quer ser só Elisa, ele quer ser é, todo mundo, né? e a gente também tem esse poder, porque se somos da fonte criadora, somos deuses, e para quem acredita em várias existências, a gente também vai sendo Deus experimentando, mas numa versão mais contida ou menos em menos energia, digamos assim. Se tudo é Deus, então eu sou uma partícula dele, se for olhar por esse lado. Exato. Eu acredito E nisso. também. E então é isso. Esse episódio aí acho que vai ser um dos mais legais, na minha sincera opinião, humilde opinião. E eu acho que a gente vai criar muita coisa legal ainda, até ideias novas surgindo aí para já adiantando uma terceira temporada, depois de uma pausa, que também a gente vai falar mais pra frente. Então, se você ainda não conhece o DoraCast, aproveita para acompanhar nossa evolução e perceber também a sua própria evolução, que eu acho que é isso que é a lição dessa série, né? A gente vê que se Deus te olhasse hoje e falasse assim, olha o quanto que você cresceu, olha o quanto que você evoluiu, olha como você era e como você está, e olha de tudo que você já conseguiu passar de desafios, olha quantas alegrias você já teve e quantas mais você pode ter, mas mesmo que você não tenha, vamos supor que num último respiro seja muito em breve, mas olha o tanto de coisa que você fez, né? E como a gente acredita, se a gente para de respirar aqui, a gente pode respirar, entre aspas, em outro lugar depois. Como pode ser mais divertido? Pois é. Então pode ser mais, né? Exatamente. Eu, para encerrar, você terminou, Elisa, ou não? Terminei, Ou terminei. terminou? Eu, para encerrar, eu quis deixar assim, como se o ID estivesse fazendo, perguntando para Deus o que que ele poderia fazer. Isso se ele não tivesse feito o que ele fez. Antes dele tomar a decisão, ele teve uma conversa ali, naquela escuridão que ele estava, ele sentou e foi conversar com Deus. E aí ele perguntou para Deus por que que tudo aquilo, o que que ele poderia, né, o que que faria com que ele desistisse daquilo. E aí Deus fala para ele assim: sua vida é preciosa, Idi, e tem um significado maior do que você pode ver agora. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, estão te moldando e fortalecendo de maneiras que você ainda não consegue perceber. O que parece o fim é apenas uma página em um livro muito maior. Eu vejo quanto você tentou, quanto você se dedicou.
E mesmo que o mundo te diga que não é suficiente, eu te vejo como ser amado e cheio de potencial. Continue. Permita-se mais um dia, mais um passo. Você não está sozinho. Há algo maravilhoso reservado para você. E só será possível porque você não desistiu. Então é isso, eu termino por aqui. Até a próxima semana. Eu também concordo que vai ser um dos episódios mais legais que a gente já fez. Até o próximo episódio.